Olá, boa tarde, meus amigos. Hoje no vídeo eu quero trazer uma série aqui que vai ser desmistificando as mentiras mais comuns sobre o cristianismo, né? Então a ideia, eu vou trazendo aqui coisas que escutamos em todos os lugares, que são repetidas, né? Muito, eu tenho certeza que a que eu vou trazer hoje, todo mundo já escutou alguém falando, né? Seja no trabalho, na faculdade, na internet, né? São coisas que são repetidas, é aquele tipo de coisa que não precisa ter um pingo de verdade, né? É aquela mentira que ela vai sendo repetida e ela entra, né, na cultura e se faz verdade, né, de tão repetido que é. E a primeira mentira, que é uma das mais comuns que escutamos por aí, é aquela história de que, mais ou menos assim, não, Jesus Cristo ele era um professor, ele era um mestre, né? Ele ensinou boas coisas, né? Ensinou amor, etc. Mas só isso, ele era um mestre, né? Aí depois dos anos que os cristãos começaram a inventar, que começaram a divinizar, né, Jesus, porque Jesus era só um mestre, né? Ele era só um professor, né, um sábio, e que posteriormente ele foi divinizado, né, como ocorreu com tantas outras figuras, né, como Platão, né, também foi divinizado, né, e essa conversa, né, então isso aí você vai ver demais, né, isso todo mundo já ouviu alguém falando isso. Não, cara, eu acredito, eu sei que pô, Jesus era um homem bom, mas isso aí tudo veio depois, né, foram as crendices, né, que foram ocorrendo ao longo dos anos, né. Esse negócio de que ele morreu pelos pecados, ressuscitou, que fazia milagre, isso é tudo conversa fiada, né? Jesus ele era no final dos contos, Jesus é como se fosse um professor, um grande sábio, né? Eu tenho certeza que todo mundo já escutou isso e talvez você é alguém até que acredita nisso, né? Agora, o que eu quero mostrar aqui é algo muito simples, né? De que é o seguinte, essas mentiras elas são confrontadas em poucos minutos, né? Com uma pesquisa muito rápida, qualquer um consegue ver que isso não passa de conversa fiada, né? Porém, de tanto ser repetido, né, isso entra na cabeça das pessoas e se faz verdade, né? É o que eu quero trazer. Então, vamos ver se a história corrobora essa tese, né? Vamos ver se faz sentido historicamente essa hipótese, né, de que Jesus era um mestre, um professor, um sábio, e que ele foi divinizado ao longo do tempo, depois, né, que as pessoas começaram a atribuir tributos divinos, milagres, né, e a própria ressurreição, né. Então vamos ver historicamente se isso faz sentido, né. Então vamos lá, falando de cristianismo e de documentos, né, históricos, qual o primeiro documento que temos, né? Os primeiros documentos que temos falando algo assim do cristianismo, né, são as cartas de Paulo, tá? Esquece Bíblia, né, esquece religião, olhando de forma histórica, né? Vamos analisar as coisas mais antigas que temos falando do cristianismo, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe qual a datação, né, que os historiadores vão dar a primeira epístola aos Coríntios, de São Paulo Apóstolo, né? Eles datam em torno do ano 56, então é algo muito primitivo, certo? Coisa de 20, 30 anos da morte de Jesus, né? Então, numa época ali muito inicial, né? E eu quero trazer então esse primeiro da carta aos Coríntios, né? Dando um pouco de contexto, né? Nessa época já existia o cristianismo, né? Tanto que as cartas que São Paulo escreve, ele escreve para comunidades, né, cristãs que já estavam ali razoavelmente organizadas, né? Então já existia um credo, né? E já existiam grupos que seguiam Cristo. Agora vamos ver se eles acreditavam no que eles acreditavam ali logo no início, né? Se são ensinamentos do mestre, de um professor, né? Ou se tem algo a mais, né? Então eu trago aqui na 1 Coríntios 15, né? Vou ler aqui a partir do versículo 3. Temos aqui o que Paulo fala para a comunidade. Porque primeiramente vos entreguei, antes, né, dele escrever isso, o que também recebi. Então anterior à data que foi escrito.
que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Então, peraí, já começa a ficar complicado, né? Essa tese de que a divinização de Jesus foi posterior, né? Porque aqui nós temos logo no ano 50 ele falando de algo que ele recebeu anteriormente, né? Então, antes dele escrever isso, ele já tinha recebido isso, né? De que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi morto, sepultado. Basicamente é o credo cristão, né? Já o credo cristão como temos hoje, já claramente postulado aqui pelo apóstolo, né, Paulo, né, de que ele foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, foi visto pelos apóstolos, né, depois foi visto por outras testemunhas, do quais ele ainda relata que muitos ainda estavam vivos na época da carta, né. Bom, eu trago aqui outra passagem, né, do mesmo apóstolo Paulo, né. Essa aqui, por sinal, é mais antiga. Acho que esse aqui, a primeira carta de Tessalonicenses, é considerada o mais antigo de todas as cartas paulinas, logo o mais antigo texto cristão que temos, né? E como eu coloquei aqui, no primeiro capítulo da carta, né, no versículo 10, ele fala: "E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura." Então, bom, já começa aqui a cair, né? E é o que eu falei, são coisas que são difundidas, né, entre as pessoas, né, você vê diversos intelectuais, né, falando isso, estudiosos, né, falando, mas que não faz sentido, né, você dizer que essa divinização ocorreu posteriormente, porque você vê isso logo no início, né, não tem nem 20, 30 anos, né, do fenômeno de Cristo, né, então isso aqui é muito próximo, né? Para quem entende de história sabe que isso não é nada, né? Aí vamos lá, para sair da Bíblia, né? Que a pessoa pode falar, não, vamos sair da Bíblia, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a carta de Clemente, que escreveu ainda no primeiro século, no fim do primeiro século, tá? Aqui, como tá aqui, ano 96, certo? Vou pegar aqui o capítulo 24, versículo 1, né? Clemente diz o seguinte: Clemente era um bispo, era um líder da igreja, né, sucessor de Pedro, né, e ele diz o seguinte: "Consideremos, amados, como o Senhor nos mostra continuamente a ressurreição que está para acontecer, da qual ele fez de nosso Senhor Jesus Cristo as primícias, ressuscitando dentre os mortos." Então, opa, pera lá, né, porque alguém pode falar, não, isso aí está na Bíblia, tem que desconsiderar Paulo, né, o que é desconhecimento até do que é a Bíblia, né? Que você precisa considerar as cartas como documentos históricos, né? Então você vê, opa, peraí, né? Clemente está falando a mesma coisa, que é claramente, né, a crença dos cristãos nunca foi, não era, né? Não iniciou como, Jesus era um sábio, né? Era um professor, e depois, né, que foi sendo colocado esses atributos divinos. Não é o que a história nos mostra, né? Não é o que a história nos mostra. Um ateu, um cético, ele precisa... Se ele for sério, ele vai concordar. Não, eu falar isso aí, eu tô simplesmente mentindo. Tô mostrando meu completo desconhecimento de história, né? Aqui em outro ponto, acho que aqui, ó. Aqui, da mesma carta, né, de Clemente, eu peguei aqui outro capítulo 42, né? Os apóstolos nos anunciaram, eu vou adiantar, né? Tendo, portanto, recebido suas ordens, estando plenamente convictos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e firmados na palavra de Deus com plena certeza do Espírito Santo, né? Aí vai falar, né, como que os apóstolos, eles, né, receberam de Cristo, né, autoridade para sair proclamando. Bom, então, outra carta. E aí qualquer um pode dizer, não, mas agora eu quero te jogar a bala de prata. O que eu vou trazer aqui é a bala de prata do assunto, não tenho o que falar. Isso aqui poucos conhecem, né? É o que não é falado, mas assim, é a bala de prata do assunto, né, que eu quero encerrar
porque realmente o que eu vou trazer aqui é para acabar o assunto, né? Então você pode falar, não, mas isso aí você está pegando, são cristãos, então, né, não vamos considerar, porque Paulo tá na Bíblia, é cristão, esse Clemente aí também não sei não, né, pode ser tudo, né, tudo uns mentirosos, né, que estão enganando, tal. Então agora eu vou trazer o seguinte, eu vou trazer um texto, tá, de um pagão, de um governador pagão, que manda uma carta para o imperador pedindo orientações de como lidar com os cristãos, né? Uma carta de, salvo engano, do ano 110, por aí essa carta. Então é muito próximo ainda, né? Novamente é muito, muito próximo, né? E vamos lá, eu quero só trazer esse trecho aqui do que o pagão, que fala mal do cristianismo, é óbvio, ele era pagão, ele estava pedindo uma guia do que fazer com os cristãos, né? Se perseguia eles, se matava. Ele fala, né, que os que eram denunciados e eles capturavam, eles obrigavam a negar a fé, senão, né, era saco, né, para os cristãos, né, os mártires, né. Mas vamos ver o que ele fala aqui, né, para ver se faz sentido essa história, né. Lá no ano 100 e pouquinho, né, logo 110 ali. Houve entre eles quem assegurou, além disso, que toda a sua culpa, ou melhor, todo o seu erro consistiu tão somente em reunir-se regularmente em certo dia antes do nascer do sol, entoar alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se de um Deus se tratasse. Vou parar aqui, o resto não convém para o assunto do vídeo. Como se de um Deus se tratasse. Então assim, se você quiser, pode desconsiderar, vamos desconsiderar então tudo que está na Bíblia, desconsidera todos os cristãos. Eu trago um pagão, um imperador pagão, que serve como base histórica e prova, dá um ponto final que não foi, Jesus não foi divinizado depois. Isso é um terraplanismo histórico, entende? Vamos ser racionais, né? Hoje somos todos iluminados, né? Com o advento aí do iluminismo somos todos da razão, né? Então sejamos também da razão nesse ponto, né? E vamos afirmar a verdade de que o cristianismo surge como como a fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, né? Que era o Filho de Deus, né? Que realizou milagres, né? E o maior deles foi justamente morrer e depois de 3 dias ressuscitar dos mortos, né? E como eu falo aqui, nós temos claramente isso, um próprio pagão atestando isso pra gente. Então, isso é pra gente refletir, né? Por quê? O que acontece? Hoje, você vê, a mentira ela é espalhada com ares de sabedoria, né? Com ares de erudição. Não, Jesus Cristo ele era tão somente um sábio, à frente do seu tempo, um homem evoluído, né? Mas isso aí foi a adição dos seguidores, né? Incultos que divinizaram ele, começaram a criar ali historinhas, né, e espalhar, né, dizendo que ele ressuscitou, mas isso tudo é balela, isso tudo foi adicionado, né, depois. E isso aí é repetido, né, na grande mídia, nos grandes meios de comunicação, né, no seu trabalho, na sua escola, você já ouviu alguém falando isso, né? Ah não, tudo isso aí foi adição depois, né, dos governantes para dominar as pessoas e blá blá blá, né? Sendo que, eu digo, isso não é ser racional. Isso não é ser científico. Porque vamos tratar aqui de história, né? Seja um ateu, seja de outra religião, né? Vamos ser honestos, né? Eu não sou, por exemplo, islâmico. Mas se eu for falar alguma coisa sobre o islamismo, eu preciso me ater ali aos dados históricos, né? Eu não sou budista, mas, poxa, pera lá, vamos, né? Se for falar, veja se o que você está falando faz o mínimo de sentido, né? Porque senão você só está falando, é o que eu falo, né? Não é porque uma hipótese seja legal, seja agradável aos ouvidos, que ela tem um mínimo de coerência, que faça um mínimo de sentido. Porque não faz, entende? Mas é isso. Acho que vou ser breve nesse vídeo, tá bom? E
vou trazer aí mais vídeos nessa pegada. Eu acho que tem coisas que você não precisa ser um sábio, um filósofo, um mestre, né, para mostrar os absurdos que são espalhados hoje, né? E é o que eu quero fazer aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, peço orações a todos. Fiquem à vontade aí para comentar e é isso. Um abraço.